Olá, meus amados irmãos, boa tarde, graça e paz. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Nesse domingo abençoado, primeiro dia da semana que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá. Hoje, dia 3 de maio, primeiro domingo do mês também. Estamos começando mais um mês desse ano de 2020. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós estudaremos começaremos a estudar sobre a pessoa de Cristo, sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Semana passada nós terminamos de estudar um pouco, que é um assunto de fonte inesgotável, um conhecimento inesgotável sobre a pessoa de Deus. Estudamos sobre a pessoa de Deus, vimos a pessoa de Deus propriamente dito, seus atributos e sobre a Trindade. Estudamos semana passada sobre a Trindade, as três pessoas da Trindade, e que o nosso Deus ele é único. Amém? Hoje nós começaremos a estudar a pessoa de Cristo. Estudaremos hoje e no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Quero dizer que o nosso WhatsApp, o nosso grupo de WhatsApp já está liberado para você poder fazer suas perguntas, fazer sua participação. Pode nos perguntar que eu estarei à disposição no grupo, exclusivamente, ou seja, unicamente em nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Para responder às suas perguntas, certo? E hoje, em nossa aula, começando a estudar sobre a pessoa de Cristo, nós estudaremos os seguintes tópicos: a pessoa de Cristo, propriamente dita, tá certo? E ideias e ensinos errados sobre a pessoa de Cristo. Ideias e ensinos errados sobre a pessoa de Cristo, Veremos no primeiro momento, agora já no início da nossa aula, quem é essa segunda pessoa da Trindade, quem é Jesus, tá certo? Mas também veremos alguns ensinamentos errados que já vêm de longa data, que muitos procuram passar para as pessoas equivocadamente sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Também veremos as naturezas da pessoa de Cristo. Jesus Cristo ele tem duas naturezas, uma divina e uma outra humana. Então a nossa aula hoje está basicamente dividida em 4 tópicos. Lembrando que estamos começando a estudar no dia de hoje sobre a pessoa de Cristo. Um termo mais técnico é Cristologia, é o nome desse assunto. Quero dizer que aqui é apenas um resumão. Isso aqui é assunto para muito, muito tempo, um semestre, uma vida, por que não dizer uma vida, estudar sobre a pessoa de Cristo. Nós estamos fazendo um resumo mesmo, em 2 momentos, hoje e na próxima semana, tá certo? Então hoje estudaremos um pouco sobre a pessoa de Cristo, quem é Jesus, ensinamentos errados, certo? Sobre a pessoa de Jesus e a natureza, certo? Divina e a natureza humana de Jesus Cristo, tá certo? Vamos lá? Vai ser uma bênção podermos entrar nesse assunto tão especial. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Iniciando o nosso primeiro tópico, a pessoa de Cristo, quero destacar, certo, uma frase do grande teólogo Wayne Grudem, que diz assim: Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, e assim o será para sempre. Wayne Grudem, tá certo? Como assim, pastor? Jesus Cristo, ele foi e será para todo sempre? Isso. Ele foi porque ele esteve aqui na terra
há mais ou menos 2000 anos atrás, tá certo? Em forma de homem, tá certo? E ele será para sempre, tá certo? Para sempre o Deus, né? O Deus homem, certo? Ou seja, ele tem duas naturezas, conforme o nosso teólogo Wayne Grudem, ele coloca, Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, certo? Ou seja, não mais de uma pessoa. Jesus, ele é uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade, tá? É muito complexo, porque o nosso Deus em si, ele é complexo. Uma definição mais direta, tá certo? Que queremos colocar para você é que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é plenamente Deus, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é o Deus homem que se fez carne para salvar os eleitos do Pai. Está aparecendo aí na sua tela esse conceito, certo? Jesus, tá? É a segunda pessoa da Trindade. Estudamos um pouco sobre a Trindade semana passada. Jesus Cristo, ele é uma pessoa divina, certo? Ele é plenamente Deus, juntamente com a primeira pessoa da Trindade, ou seja, com o Pai, e com a terceira pessoa da Trindade, com o Espírito Santo. Ele é o Deus homem. Como assim? Deus homem que se fez carne para salvar os eleitos. E aí eu quero colocar aqui, falando assim, sobre que ele é o Deus homem, eu quero falar um pouco rapidamente sobre a sua pré-encarnação. O que isso quer dizer, pastor? Significa que Jesus existia antes de nascer como homem, antes mesmo da criação do tempo. Ele pré-existia como pessoa distinta do Pai, como pessoa distinta do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele já existia antes mesmo de vir aqui à Terra. Mas um dia ele se fez carne e habitou entre nós, conforme o apóstolo João destaca no primeiro capítulo da sua epístola, tá certo? Então, assim, quando nós falamos que ele é o Deus homem, significa que ele é Deus e homem ao mesmo tempo. É o que nós chamamos, tá certo? Em nossa teologia, um termo bem técnico, de união hipostática. Vai aparecer agora aí na sua tela esse nome, união hipostática. O que é isso, né? É a doutrina da dupla natureza de Cristo. Doutrina, vamos lembrar, doutrina é ensino. É o ensino que nos apresenta que o Senhor Jesus Cristo, ele tem duas naturezas. Ele é uma pessoa só. Ele é Deus, certo? Mas ele tem duas naturezas, a divina e a humana. Mais na frente, nós vamos estudar sobre cada uma dessas duas naturezas. Aí vai ficar um pouco mais claro para a nossa compreensão, tá certo? Mas dizendo, em termos bem objetivos, certo? Sobre a pessoa de Cristo, podemos afirmar que Jesus Cristo, ele foi e é plenamente Deus e plenamente homem, e assim tu sempre será. Podemos dizer que Jesus Cristo não é um ser humano qualquer, como algumas pessoas tentam pintar, né? Como algumas pessoas tentam desenhar. Para você ter uma ideia, irmãos, até pouco tempo atrás, quando eu falo assim pouco tempo, assim, há poucos séculos de distância, nós estamos hoje no século 21, no ano de 2020, mas há poucos séculos, alguns questionavam a existência do Jesus histórico. Como assim?
Isso significa, pastor? Algumas pessoas diziam que Jesus ele era um mito. Jesus Cristo nunca existiu. Alguns colocavam que Jesus era um personagem criado na cabeça de alguns homens e de algumas mulheres. E aí esse personagem, essa invenção, foi criando forças ao longo do tempo. Então, nada mais era do que uma invenção da cabeça de alguns. Queriam comparar Jesus, né, com histórias, digamos assim, mitológicas, tá certo? De pessoas que se conta sobre aquela vida, mas que na realidade elas não existiram, né? Por exemplo, na nossa cultura brasileira, deixa eu ver se eu lembro aqui a expressão, nós temos alguns personagens, né, que geralmente os pais usam para contar historinha para os filhos, né, alguns contos, né, tipo o Saci Pererê, aquele bicho de uma perna só, né, aquele garoto, na realidade, desculpem, né, o garoto de uma perna só que anda pulando em uma só perna, né. O que é o Saci Pererê? O Saci Pererê é um personagem fictício, né, inventado, né, um conto que as pessoas que vêm unicamente da imaginação do ser humano. Então, algumas pessoas há poucos séculos atrás queriam dizer que Jesus Cristo ele era um personagem apenas da cabeça, que existia apenas na cabeça das pessoas. Aí o que aconteceu? Nós tivemos, graças a Deus pela ciência, graças a Deus pela arqueologia e pela história, né, foram feitas buscas e foi comprovado, historicamente falando, que Jesus Cristo homem, ele existiu. E aí a turma recuou um passo, né, disse, não, de fato existiu um Jesus, né, tinha relatos de várias pessoas, coisa e tal, até mesmo de historiadores ali do primeiro século, historiadores famosos, como teve um que não era cristão, ele era judeu, mas não era cristão, né? Ali do primeiro século, ou seja, o primeiro século ali é o século que Jesus Cristo viveu aqui na Terra, como Flávio Joséfo. O Flávio Joséfo, em uma de suas obras históricas, né, ou seja, um historiador ali daquele primeiro século, que foi praticamente contemporâneo do Senhor Jesus e contemporâneo dos primeiros discípulos do Senhor Jesus, como os apóstolos, ele relata, é interessante que ele não era crente, ele não era cristão, mas ele relata, foi descoberto isso, manuscritos, ele falando da existência de um galileu, de um judeu chamado Cristo, né? Interessante isso, né? Então, assim, por exemplo, isso aí é apenas uma prova, né? Fora as testemunhas, várias testemunhas, né, de pessoas que estavam lá e comprovam a existência desse Jesus. Mas, como eu falei, algumas pessoas elas queriam dar descrédito à existência de Jesus, dizendo que é apenas uma invenção. E aí a ciência, a arqueologia, a história, mesmo comprova a existência do Senhor Jesus, né? Mas é o que acontece. O homem sempre ele tenta duvidar de Deus. O homem ele sempre tenta inventar artimanhas para se distanciar de Deus. O seu coração, o coração do ser humano, ele é tendencioso, ele é propício a fazer ações que o levam a uma separação de Deus. Beleza, Jesus existiu. Antes alguns queriam dizer, não, Jesus nem existiu, isso é invenção. Mas aí diz, mas não é Deus, né? Ele não é Deus, não existe esse Deus. Aí hoje nós vamos ver, né, as duas naturezas de Cristo e vamos procurar nas Escrituras, tá bom? Mostrar que o Senhor Jesus Cristo, ele tem duas naturezas. Eu e você, por exemplo, tá? Somos seres humanos,
Nós temos a natureza humana, a natureza pecaminosa. Jesus Cristo, ele é Deus. E aí, houve um concílio lá no ano de 451. No ano 451, certo? Pastores, bispos se reuniram na cidade de Calcedônia e discutiram vários dias, estudaram e discutiram, no bom sentido da palavra, né, sobre a questão das duas naturezas de Cristo, porque já existia naqueles 3, 4 primeiros séculos, né, 5 primeiros séculos do cristianismo, várias heresias, tá certo? E aí foi decidido nesse concílio de Calcedônia, no ano de 451, certo? Sobre a união hipostática. O que é isso? Ela declara que Cristo tinha uma natureza, humana não pecaminosa. Jesus Cristo foi homem, certo? Mas nunca pecou, tá bom? E uma natureza divina ao mesmo tempo, e as duas não se anulavam, mas se completavam. Ele diz que, estudando a Bíblia, toda a Bíblia já tinha sido escrita, tá certo? Estudando toda a Bíblia, então chegaram a essa conclusão. E aí viram que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Nesse concílio de Calcedônia, os presbíteros, tá certo, se reuniram ali no ano 451. Observe bem que nós estamos terminando o período dos pais. Os pais foram aqueles discípulos, muitos deles, direto dos apóstolos, e esses foram discípulos do Senhor Jesus. E já existiam alguns falsos ensinamentos, tá certo? Mas aí fechou em Calcedônia, nesse concílio, dizendo que Jesus Cristo, ele é plenamente Deus e ele tem duas naturezas, ou seja, Jesus Cristo, ele é 100% homem, 100% Deus, e nenhuma das duas naturezas lutam entre si ou se anulam, mas elas se completam. Amém? Então, Jesus Cristo, eu quero fechar aqui esse nosso primeiro tópico afirmando que Jesus Cristo não é uma pessoa qualquer. Jesus Cristo, ele é o Salvador do mundo. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é Deus porque simplesmente a gente vai ver isso, só quem fez aquilo que ele fez, realizou, é Deus. E ele, para salvar o homem, só quem poderia salvar toda a humanidade era a pessoa de Deus. E ele é homem ao mesmo tempo, sem pecar, porque era necessário o sacrifício, certo? Para, digamos assim, apaziguar a ira do Senhor. E o próprio Senhor se faz carne para experimentar a morte em nosso lugar. E aí ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, 100% Deus e 100% homem. Mas existiam alguns ensinamentos errados sobre a pessoa de Jesus Cristo. E eu quero falar agora com você sobre essas ideias e ensinos errados sobre a pessoa de Jesus Cristo que já circulavam ali naqueles primeiros anos da igreja e que infelizmente se estendem até os nossos dias. Vamos lá? Então, ideias e ensinos errados sobre a pessoa de Cristo. Nós já tínhamos, olha só, nós já tínhamos muitos, irmãos, ensinamentos errados lá atrás, já nos primeiros anos de vida da igreja. Eu sempre costumo falar aqui na IBPA que o Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, né, defendido, que foi escrito primeiramente, defendido por muitos estudiosos, foi o livro de Gálatas. Porque partindo do pressuposto que, ou melhor dizendo, partindo, né, da seguinte questão,
que os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos não foram os evangelhos, mas sim as cartas do apóstolo Paulo, certo? Ou seja, não está naquela sequência lá, né, que nós pegamos a nossa Bíblia e Mateus, Marcos, Lucas e João, né, os 4 evangelhos, ou seja, os 4 primeiros livros. A gente pega aqui na nossa Bíblia, não é lá aqueles livros que foram escritos primeiramente, foram as cartas de Paulo. E a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu foi a carta aos Gálatas. E essa carta aos Gálatas, que fica ali, né, antes de Efésios e depois ali de Coríntios, né, em 2 Coríntios, é interessante que essa carta ela foi escrita para defender a igreja do Senhor contra falsos ensinamentos, contra falsos cristãos que estavam entrando na igreja e impondo aos crentes algo a mais que não era necessário para a salvação. Isso aí a gente pode tratar em um outro momento, tá certo? Mas eu quero aqui destacar que desde da primeira metade do primeiro século, ou seja, antes de 50 anos, ou melhor dizendo, antes de 20 anos, após a subida do Senhor Jesus Cristo para o céu, depois que ele, ali em Mateus 28, verso 19 e 20, que Jesus diz para os discípulos, portanto, ide, vão e façam meus discípulos em todos os lugares, batize esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Menos de 20 anos após esse episódio, irmãos, já tinha no meio da igreja pessoas que estavam ensinando coisas erradas. E aí foi necessário, entre os pastores da igreja, especialmente os apóstolos, redigirem e escreverem para defender a igreja de falsos ensinamentos. Não foi diferente em relação à pessoa de Cristo. Por exemplo, já nos primeiros anos, existia um grupo, certo? Chamado o apolinarismo, desculpem, certo? Que defendia a ideia de que a pessoa de Cristo possuía sim um corpo humano. Até aí tudo bem. Jesus Cristo, ele possuía sim um corpo humano, mas não uma mente ou espírito humano. E que a mente e o espírito de Cristo provinham somente da natureza divina do Filho de Deus. Então existia essa turma, por exemplo, que o apolinarismo, esse grupo, né, que dizia que Jesus Cristo ele tinha um corpo humano, mas que sua mente não era humana, a sua mente era divina. Aí quando eu afirmo que a mente de Cristo não é humana, eu estou dizendo simplesmente que Jesus Cristo, ele não é 100% humano. Entendeu? Eu estou negando. A humanidade de Jesus vai até aqui. Aqui quem toma a cama conta é a divindade. Mas entenda que o certo é entendermos que ele, para cumprir a obra da redenção, foi necessário ele se fazer plenamente homem. Você está entendendo? Quando eu nego que ele se fez plenamente homem, então ele não cumpriu a obra da redenção. Esse grupo dizia que a mente de Cristo não era uma mente humana, era divina, somente divina. A mente de Cristo, assim como todo Cristo, era 100% humana e 100% divina. Então já tinha essa turma aí com esse falso ensino. Existia o nestorianismo, doutrina que era a doutrina de que havia duas pessoas distintas em Cristo, uma pessoa humana e outra divina. Ou seja, a gente entende que existem 3 pessoas na Trindade. Nosso Deus, certo? Ele é Deus único, e aí ele se revela a nós, conforme nós vimos a semana passada, em 3 pessoas distintas. Mas essa turma dos nestorianistas, do nestorianismo, melhor dizendo, ele defendia que aí havia mais uma subdivisão. Jesus Cristo ele era 2 pessoas, que é um conceito equivocado. Na realidade, Jesus Cristo tem 2 naturezas. Jesus Cristo é uma pessoa só, no caso, a segunda pessoa da Trindade, certo? Jesus Cristo não era 2 deuses,
Desculpem, né? Jesus Cristo não era duas pessoas, tá certo? Ele era uma pessoa só, a pessoa do Filho, tá certo? Mas que tinha duas naturezas, tá bom? E existia o monofisismo, nomes esquisitos, né? Que é a mesma coisa de eutiquianismo, catando nome, né? Que era a ideia de que Cristo possuía só uma natureza. Não, Jesus Cristo só tem uma natureza, tá certo? Então existia, por exemplo, aqui existiam muito mais outros conceitos, ideias e ensinamentos equivocados já ali nos primeiros anos sobre a pessoa de Cristo. Mas o que eu resolvi trazer só mais esses três: o apolinarismo, que era a ideia de que Jesus Cristo tinha um corpo humano, mas não tinha uma mente humana, a sua mente era somente divina. O nestorianismo, que era a doutrina que defendia que existiam duas pessoas, a pessoa de Cristo, tá certo? E o monofisismo, que era o contrário, né? Totalmente contrário. Era o outro extremo, na realidade. Não, ele de fato é só uma pessoa, mas também ele só tem uma natureza. Ele não pode ter duas naturezas, porque isso é impossível, tá certo? E aqui eu também até coloco o arianismo, eu esqueci de anotar aqui, tá certo? Mas eu coloco aqui, né? O arianismo, né? Que era a turma que defendia que Jesus Cristo ele era um outro Deus, um Deus inferior ao Pai. A gente já bateu bastante nessa tecla, né? Na aula passada sobre a Trindade. Então existia o arianismo, né? Que eram os discípulos de Ario, né? O próprio Ario, que defendia que Jesus Cristo era um Deus e o Pai era um outro Deus. Então são conceitos, eu sei que é uma questão muito técnica, mas só para a gente ter uma noção, tá certo? De ensinamentos errados que já existiam lá atrás, há muito tempo atrás, sobre a pessoa de Cristo e como é necessário a gente estudar. Agora, vamos para uma coisa muito edificante, vamos ver as duas naturezas de Cristo, tá certo? Dessa união hipostática, ou seja, que Jesus Cristo ele é 100% homem e que ele é 100% Deus ao mesmo tempo. Vamos ver, certo? A natureza divina de Cristo e a natureza humana. Nesse momento, eu quero compartilhar com você agora sobre a natureza divina de Cristo. Vamos lá? Então, a natureza divina de Cristo, meu amado irmão, tá certo? Jesus Cristo, conforme nós já, digamos assim, introduzimos, tá certo? Ele tem duas naturezas. A gente está aqui falando de ensinos equivocados, de ensinos errados sobre a pessoa de Cristo, mas vamos falar de algo que nos edifica muito. Pode ser até que a gente não entenda 100% o nosso Deus, porque o nosso Deus ele é complexo, ele é grandioso. Tem uma canção que eu gosto muito, por mais que alguns discordem, mas eu gosto muito, né? Que é aquela música Ninguém Explica Deus. Nós não conseguimos plenamente explicar Deus. Nós conseguimos, digamos assim, conversar, explicar até um certo ponto ao que o nosso Deus se deixa conhecer, ou se revela até nós. Por exemplo, Jesus Cristo ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Ou seja, vamos começar aqui com a natureza divina de Cristo. É importante nós afirmarmos, é importante começarmos afirmando a verdade de que Jesus, eu já falei um pouquinho isso antes, já existia antes de nascer como um homem, antes mesmo até da criação do tempo. Ele pré-existia como pessoa divina e distinta do Pai. Eu quero convidar você agora a abrir aí a sua Bíblia, lá em João, vamos à Bíblia, né? João capítulo 1, versículo 1, e depois a gente vai adiantar para o capítulo 17, verso 5. A irmã Amanda está aqui me ajudando e ela vai ler para a gente. É interessante que o Evangelho de João, ele já começa logo de cara. Primeira coisa que João começa afirmando aí no seu Evangelho é dizendo quem Jesus é. É afirmando que ele não começou a existir a partir do momento da sua concepção lá na Virgem Maria. Vamos lá observar lá. João, abre aí, meu amado irmão,
a sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, pastor, o que significa princípio? É princípio mesmo. É início de tudo. Aqui nós temos na Bíblia uma segunda narrativa da criação. Nós temos a primeira narrativa lá em Gênesis 1, Gênesis 2, e aqui em João capítulo 1, João está direcionando mais, tá certo? Para a pessoa de Cristo, onde Jesus estava no momento da criação. E João está dizendo, ele estava, né, quando usa essa palavra verbo, conforme aparece aí na sua Bíblia ou em muitas Bíblias, na minha, Amanda, na Bíblia da Amanda apareceu verbo, na minha já aparece palavra, né, que no original vem de Logos. No princípio era a palavra, o Logos de Deus. Está se referindo a Jesus, tá certo? Ele estava no princípio, ele estava onde? No princípio estava com Deus, tá certo? É interessante que a gente pode dividir esse primeiro versículo de João em 3 partes. Primeira parte, no princípio era a palavra, no princípio era Jesus, ele estava no princípio, Jesus estava no princípio, tá certo? Então, aí é o tempo. Usando aqui no nosso raciocínio, na nossa linguagem do tempo, Jesus estava lá no princípio. Segunda parte, ele estava com quem? Ele estava com Deus. Então já pegamos, Jesus Cristo estava no princípio de tudo, no início de tudo, e ele estava onde? Ou estava com quem? Ele estava com Deus. Aí a terceira parte, que é aí que traz uma revelação incrível. Ele era Deus. Esse primeiro versículo nós podemos dividir dessa forma. Então aí, já no início do livro de João, começa se afirmando que Jesus ele é divino. Vamos lá para da metade para o final do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. A irmã Amanda vai ler para a gente. Capítulo 17, versículo 5. O que diz aí o capítulo 17, verso 5, Amanda? Os judeus... 17, 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está falando com Deus Pai. E Ele está dizendo, Pai, me glorifica com a glória que eu já tinha contigo, antes mesmo que o mundo existisse. Ou seja, antes mesmo da criação. Jesus Cristo, ratificando, confirmando o que João fala no início desse livro, ele estava com o Pai. Jesus Cristo está falando, eu estava com o Pai. E aqui, João fala que ele era Deus, ou seja, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, tá certo? A gente pensa assim, tá bom, pastor, beleza, tranquilo, né? Você está falando aí que Jesus Cristo já existia, que ele era Deus, mas tem mais textos bíblicos que vêm mostrar que ele é Deus. Eu quero ver com você lá o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que nos leva a observarmos que Cristo ele tem a mesma essência do Pai. Porque tem muita gente que chega a nos bombardear com algumas informações, né? Eu estava falando aqui, a turma estava querendo dizer, até alguns poucos séculos atrás, que Jesus nunca nem existiu. Era a invenção da cabeça do homem. Não, aí foi comprovado pela própria ciência, arqueologia, história, que Jesus Cristo sim, ele existiu, veio aqui à Terra. Mas agora o argumento é, não, ele existiu, foi qualquer homem, foi um político, né? Foi um líder qualquer. Ele não é Deus coisa nenhuma, tá? E aí chega uma turma, e dentro da igreja mesmo, muitas vezes a gente vê alguns líderes, né? Alguns teólogos mais da linha liberal, que não querem atribuir a Jesus a sua divindade devida, tá? E onde nós podemos encontrar na palavra de Deus essa confirmação de que Jesus Cristo ele tem a mesma essência do Pai. Por exemplo, vamos observar lá Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pode ler, irmã, por gentileza? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude
plenitude da divindade. Observe bem o que o apóstolo Paulo aí está falando à igreja dos Colossos, dos Colossenses. Nele quem? Ele está falando de Jesus, irmão. E é interessante nós ouvirmos isso de um homem que era inimigo ferrenho do Evangelho. Ele perseguia aos seguidores de Jesus. Tanto é que lá em Atos, quando ele se converte, ou Cristo converte ele, Jesus Cristo diz para ele, e quando ele pergunta quem é o Senhor, quando Jesus Cristo aparece para ele, Jesus Cristo responde para ele, para Paulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Paulo, ele perseguia a Jesus. E Paulo, já em outra carta, lá aos Gálatas, ele diz, eu sou judeu, nascido do judeu, da tribo de Benjamim, da seita dos fariseus, zeloso na fé, conhecedor. E aqui esse Paulo que antes era perseguidor, eu quero que a Amanda, ela repita, por gentileza, o verso 9 do capítulo 2 de Colossenses para a gente. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo que em Cristo habita toda a perfeição. Ele é completo de quê? Da divindade. Jesus Cristo, Paulo está afirmando antes, esse homem que perseguia, ele diz, esse Jesus, ele é plenamente Deus, perfeitamente Deus. Em outras palavras, Jesus Cristo, ele tem a mesma essência do Pai. Ele é Deus juntamente com o Pai. É interessante nós observarmos isso, vindo de uma pessoa que antes perseguia esse Jesus, dizendo que esse Jesus era mais um líder qualquer, tá certo? Outra prova que nós podemos ver na Bíblia é a palavra Deus, Theos, né? O Novo Testamento foi escrito no grego e a palavra Deus é Theos. A palavra Deus atribuída a Cristo. A gente vê, né, que a palavra Deus é atribuída somente a Deus. E na Bíblia nós observamos essa palavra atribuída ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com você rapidamente, tá certo? Sobre essa palavra. A gente já leu João 1:1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu quero ver com você João capítulo 1, versículo 18, tá bom? João capítulo 1, versículo 18, e depois eu vou ler com você Hebreus 1:8. Vai aparecer para você outras referências, tá bom? Mas a gente vai ler só essas duas aqui, por causa do nosso tempo, tá? Amandinha, você pode ler aí João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. João, o apóstolo João, está dizendo, ninguém viu Deus. O Deus unigênito, ou seja, a pessoa do Filho, o Deus unigênito. A mesma palavra, Theos, João usa para falar do Pai. Ele usa agora Theos, o mesmo Deus, para falar do Filho. Para entender a Trindade, a gente não entende. A gente não explica Deus. Mas aqui é uma prova que essa palavra que é atribuída a Deus, o Pai, era atribuída também a Deus, Filho, tá certo? Aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, entretanto, a respeito do Filho, o autor de Hebreus, o que ele está dizendo? A respeito do Filho, quem é o Filho? Jesus. Entretanto, a respeito do Filho, revela, Hebreus 1:8, o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão da justiça. Ele está falando, ó Deus, falando do Senhor Jesus, a palavra Deus, né? Ele é bem claro, entretanto, a respeito do Filho, a respeito de Jesus, revela o teu trono, ó Deus. Então, uma outra prova é a palavra Deus atribuída ao Senhor Jesus. E nós também vemos, adiantando, que a hora já está bem avançada, meu amado, atributos divinos em Jesus, tá certo? Eu vou ler aqui para você rapidinho, atributos que somente Deus tem. Nós vimos há algumas semanas atrás os atributos incomunicáveis, ou seja, são aqueles atributos que Deus não compartilha, Deus não empresta nem para mim nem para você,
tá? Somente Deus tem. E nós vemos esses atributos em Jesus. Por exemplo, a sua onipotência, está aparecendo agora aí na sua tela, a onipotência do Senhor Jesus, conforme registrado aqui em Mateus, capítulo 8, versos 26 e 27, diz assim, ó: Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Jesus acalmou a tempestade, meu amado irmão. Amém? A onipotência é um atributo divino. Jesus Cristo acalma a tempestade. Quer ver um outro atributo divino? Ou seja, um atributo que somente Deus tem? A onisciência. Jesus Cristo sabe de todas as coisas. Marcos capítulo 2, versículo 8 diz assim: mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo. Só quem conhece o íntimo, conforme o salmista lá no Salmo 139 fala, é Deus, quando ele diz que Deus sonda o seu coração. Jesus Cristo, né, aí no texto de Marcos 2,8 diz, né, que ele, assim que Jesus Cristo, sabendo que eles pensavam no íntimo, perguntou: por que pensais desse modo no coração? Jesus Cristo, ele sabia o que se passava no coração do ser humano. Um outro atributo que somente Deus tem, nós vemos que o Filho também tinha, é a sua imortalidade. Deus não morre, né? Jesus tem o poder, assim, de vencer a morte, tem poder sobre a morte, melhor dizendo. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e o levantarei em 3 dias. O que isso quer dizer? Jesus Cristo está dizendo que ia vencer a morte. Somente quem tem o poder da imortalidade. Em outras palavras, somente quem vence a morte é Deus. Jesus Cristo aqui, ele falou isso e ele venceu, né? Ele venceu a morte. Um outro atributo que somente Deus tem, a sua onipresença. Jesus Cristo pode estar em vários lugares ao mesmo tempo também, assim como o Pai. Mateus 28, verso 20 diz isso: ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. A que Jesus diz para os seus discípulos: e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Jesus Cristo diz: eu vou estar com vocês. É a sua onipresença. Amém, meu amado irmão? Amém, meu querido? Então, nós vemos aí atributos divinos, ou seja, atributos que somente Deus tem, também na pessoa do Filho, comprovando também que o Filho é Deus, igualmente Deus como o Pai. Encerro esse tópico falando da natureza divina do Senhor Jesus com uma frase do Wayne Grudem, que diz, já fazendo aqui uma transição para falarmos um pouco sobre a natureza humana de Cristo. O Wayne Grudem, ele fala: a encarnação foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. E assim eu quero iniciar aqui o nosso tópico, o nosso último tópico de hoje, falando da natureza humana. O Wayne Grudem aqui ele fala que o Deus Filho, ou seja, ele já é Deus, ele assume a natureza humana. E agora nós vamos navegar um pouco sobre a segunda natureza de Cristo, a sua humanidade. Vamos lá? Então, meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já era Deus, como nós vimos, antes mesmo do mundo existir. Mas, conforme o nosso querido Wayne Grudem fala, ele assumiu a natureza humana, tá certo? Nós podemos observar, biblicamente, ou seja, na Bíblia, lá em João 1,14. Eu vou pedir que a Amandinha leia para a gente, João 1,14, tá certo? É um texto muito clássico que fala da encarnação, né? O Deus Filho, tá certo? Que já existia e é plenamente Deus, se fazendo ser humano. O que diz, amor? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Olha que bênção. O verbo, lembre que a palavra verbo aí na Bíblia, especialmente no livro de João, se refere ao Senhor Jesus. No primeiro versículo aí do capítulo 1, João, ele afirma lá no finalzinho do versículo 1 que o verbo era Deus. Ele fala bem no início que o verbo estava no princípio. Agora, naquele tempo, no tempo de João, no tempo que João, que foi uma testemunha ocular, que andou com o Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz, agora ele se fez carne. Ou seja, em outras palavras, ele se fez ser humano e habitou entre os homens, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do único Filho do Pai, tá certo? E por ele ter se tornado carne, nós podemos observar algumas características que venham a comprovar a sua natureza humana, conforme nós veremos agora algumas características, tá certo? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que comprovam também que ele era e é, né, ser humano. Amém? Então nós vimos que ele é divino, nós também vamos ver agora que ele é humano também, 100% homem. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo, ele se fez carne, se fez homem, mas sem o pecado do homem. Jesus Cristo nunca pecou, porque se ele tivesse pecado, ele não seria divino. Mas ele foi homem, se fez carne, sem pecar. Tá certo? A primeira característica nós observamos lá, né, em Gálatas. Tá certo? Eu quero ler aqui só um texto, tá certo? Gálatas 4:45, que é o seu nascimento, tá? Esse texto até de João 1:14 pode vir a nos ajudar também a mostrar o nascimento, né? Jesus Cristo se fez carne, tá bom? Mas Gálatas 4, verso 4 e verso 5, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês, tá certo? Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O apóstolo Paulo ele fala, vindo, porém, à plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo de Deus, Deus enviou seu Filho, que já era Deus, nascido de mulher, debaixo da lei dos homens, tá certo? Observemos bem que isso aí é o nascimento virginal. Deus havia prometido que Jesus Cristo iria vir, né, de uma mulher e uma virgem, tá? Aqui eu deixo para você também pesquisar lá o texto de Mateus 1:18 até o 20, né? Eu vou ler rapidamente só o início, que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, que estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo, ou seja, foi algo sobrenatural. Então, Deus, né, ele faz com que Maria venha ficar grávida do Espírito Santo, ou seja, a outra pessoa da Trindade, mas a gente vê essa ação aí da Trindade, do nosso Deus Trino, né, na concepção, né, na vida do Senhor Jesus Cristo em uma pessoa, em um ser humano. Era uma virgem, né, não poderia ser qualquer mulher, né, tem que ser uma mulher pura, digamos assim, né, não que ela não fosse pecadora, ela era pecadora sim, mas era uma serva, uma pessoa temente a Deus, que você tanto vê que na narrativa tanto de Lucas, de Mateus, Maria se dispõe a cumprir, né, vale aqui essa nota, a cumprir as ordens do Senhor para a sua vida, e ela não hesita, né, em obedecer a Deus, ela obedece prontamente, né? Então, o nascimento virginal, Jesus Cristo vem a uma mulher virgem, né, a ação, né, a concepção ali do Espírito Santo na vida de Maria, e aí a gente vê aí
o Verbo de Deus, o Deus Filho, se fazendo carne, tá bom? Outra característica que vem comprovar a humanidade de Jesus, já convido você a abrir lá em João, capítulo 4, versículo 6, né? É que Jesus Cristo ele possuía um corpo humano. O Senhor Jesus Cristo ele possuía um corpo humano. O que diz lá João capítulo 4, versículo 6, Amandinha? Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Jesus Cristo estava cansado da viagem, né? Há uma turma que diz, não, Jesus Cristo ele não se fez carne não, né? Ele era só divino, coisa e tal. Mas aí o que acontece? A comprovação bíblica aqui, que Jesus Cristo ele se sentou junto a um poço, né? Ali na região de Samaria, e ele estava cansado, tá certo? Ele sentou junto do poço. E é interessante, né? Algumas Bíblias, assim como a minha tradução aqui, diz que era acerca da hora sexta, mas a tradução da Amanda já nos explica o que era a hora sexta. Meio-dia. Meio-dia o sol está quente, ele estava cansado, estava desgastado, ele se senta junto ao poço, cansado da viagem. Se ele estava cansado, ele estava andando a pé, é porque ele possuía um corpo humano, né? Uma outra característica de que ele, né, mesmo sendo Deus, ele se submeteu a algumas limitações, como todos os seres humanos têm essas limitações, tá certo? Humanas. Outra característica que vem comprovar que Jesus Cristo, ele era ser humano, é que Jesus ele possuía uma mente humana, porque como a gente viu em algumas seitas, né, alguns ensinamentos errados, tá certo? Deixa eu voltar aqui, né? Acho que a turma lá, o apolinarismo, né, que dizia que Jesus possuía sim um corpo humano, mas não uma mente ou espírito humano. Mas a gente vai ver aqui agora que Jesus ele possuía sim uma mente humana. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52, tá? Lucas, capítulo 2, versículo 52. Eu vou ler aqui, a nossa está bem adiantada. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Observemos bem que Jesus estava crescendo em estatura, né? Começa logo dizendo, ele crescia em sabedoria, em conhecimento, intelecto, né? Se Jesus Cristo ele só possuía uma mente humana, se ele só possuía uma mente divina, conforme alguns ensinamentos errados ensinavam, colocavam, então já tinha chegado à plenitude, né? Mas observe bem que havia sim algo progressivo na mentalidade, né, humana do Senhor Jesus, tá certo? Mas ele crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. A gente tem que destacar que o crescimento do Senhor Jesus Cristo foi um crescimento diferente do meu e do seu, não. O nosso crescimento foi marcado por falhas e por pecados da nossa parte. O do Senhor Jesus Cristo foi totalmente isento de qualquer forma de pecado. Amém? E é isso que eu quero falar agora. Eu quero convidar a Amandinha a abrir lá em João 8,46 para falar, tá certo? Que por mais que o Senhor Jesus Cristo ele fosse ser humano, ele tivesse a natureza humana, quero falar da outra característica dele, que é a sua impecabilidade, ou seja, Jesus Cristo ele não pecou. O que diz aí, amor? Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? Jesus Cristo questiona aí pessoas que não gostavam dele. Você sabe quem apontou o dedo para ele? Ninguém. Ninguém disse que Jesus tinha pecado. É engraçado, sempre falo isso. Se eu chego para minha esposa, que eu sei que ela me ama muito, e peço para ela apontar um defeito meu, ela vai apontar uns 10 de uma vez só, sem nem pensar muito, porque eu sou pecador. Por mais que ela goste de mim, ela vai ver falhas em mim. Jesus Cristo, ele pergunta a opositores dele, e esses opositores não encontraram nenhum pecado nele, tá? Então Jesus Cristo não tinha pecado. Uma outra característica do Senhor Jesus Cristo, que comprovava que ele era ser humano,
é que Jesus possuía alma e emoções humanas. Rapidamente, no texto, um dos versículos mais curtos da Bíblia, João 11:35, Jesus chorou. Ao saber da morte de Lázaro, o Senhor Jesus Cristo ficou muito triste e ele chorou. Tá bom? É uma outra comprovação de que ele também se fez carne, ele possuía alma e emoções humanas, ele chorou. E por último, uma outra característica que eu quero destacar aqui, que comprova a sua humanidade, é que as pessoas mais próximas de Jesus consideravam apenas mais um ser humano. Lá em Marcos 6:3, eu quero ler aqui com você rapidamente, a turma chegou assim e disse assim: este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Marcos capítulo 6, versículo 3. O que eu quero dizer? Que as pessoas próximas de Jesus consideravam Jesus ser humano. Por que elas consideravam? Porque Jesus Cristo tinha características de seres humanos. Ele tinha uma mãe humana, ele tinha irmãos humanos, irmãs humanas, tá certo? Ele viveu numa terrinha ali na região de Cafarnaum, né? Então, na cidadezinha, né, de Nazaré. Então, Jesus Cristo foi ser humano, tá? Então, assim eu quero terminar esse último tópico afirmando que Jesus Cristo, ele possuía sim características humanas, conforme nós vimos aqui na Bíblia. Amém? Jesus Cristo, ele tinha a natureza humana e a natureza divina. Ele é 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Quero terminar com essa frase aqui. Enquanto Jesus permanecia o que era, ou seja, plenamente divino, a gente viu que ele é Deus, ele também se tornou o que não fora antes, ou seja, também plenamente humano. Jesus não deixou nada de sua divindade quando se tornou homem, mas assumiu a humanidade antes que não lhe pertencia. Ou seja, Jesus Cristo não deixou de ser Deus, mas ele assumiu também a humanidade para nos salvar. Assim nós encerramos a nossa aula de hoje, dizendo que Jesus Cristo, ele é essa pessoa divina e humana ao mesmo tempo. E eu quero te convidar a estarmos juntos na próxima semana, estudando, continuando a estudar sobre o Senhor Jesus Cristo, os estados de Cristo, ou seja, da sua obra, a sua humilhação e a sua exaltação, e os seus ofícios. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta. Vamos estar juntos na próxima semana, e agora, às 6h15, quero te convidar a continuarmos juntos em nosso culto, em nossa celebração ao Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se assim Ele nos permitir, aqui em nossa Escola Bíblica Dominical.